O Detetive Lobisomem, capítulo 2. Sinfonia das Sombras. A transformação interna. A cidade, enclausurada por seus becos estreitos como as veias de um organismo vivente, esconde nos recessos das suas vielas labirínticas inúmeros segredos que se entrelaçam com a própria essência da metrópole. E é em um recanto remoto, um fragmento isolado onde os murmúrios da civilização cedem lugar à densa escuridão, que a figura enigmática de Ethan Blackwood emerge como um espectro silencioso. As ruas, vestidas de abandono, se estendem à frente como um palco vazio, enquanto a brisa noturna, cortante como um segredo prestes a ser revelado, sussurra entre sombras, levando consigo os ecos das vidas que já passaram por ali. Sob o dossel estrelado, a lua cheia irrompe no céu como um olho vigilante, derramando sua luz prateada que, ao atingir o pavimento, engendra sombras alongadas e insondáveis. Ethan, movendo-se como um fantasma que desliza pela noite, percorre as vielas silenciosas como um arauto das trevas, com seu olhar penetrante e mente analítica captando os vestígios que outros jamais notariam. A cada passo que ele dá, a tensão no ar se intensifica, como um acorde dissonante que ecoa pelas ruelas estreitas. É como se a própria cidade, impregnada de suas histórias não contadas, sussurrasse segredos antigos e ocultos ao seu ouvido atento. A região isolada, um microcosmo de mistério e enigma, envolve Ethan como um véu nebuloso que apenas instiga a sua determinação. Ele é o decifrador, o solucionador de quebra-cabeças em um mundo onde cada sombra e cada lampejo de luz podem guardar uma pista vital. Cada parede descascada, cada lâmpada trêmula, cada folha agitada pela brisa, tudo é uma parte da tapeçaria complexa que ele tenta decifrar. À medida que a noite avança, as pistas vão se encaixando como as peças finamente talhadas de um quebra-cabeça. Ele segue adiante, entre vielas que retêm os suspiros dos que passaram, sentindo o peso da história daquelas ruas sob os seus pés. Cada passo é uma contribuição para a solução do quebra-cabeça que se desenha diante dele, cada avanço mais próximo de desvendar o enigma que agitou a quietude dessa região isolada. E assim, com a lua como testemunha e as sombras como confidentes, Ethan Blackwood se insere nas veias urbanas, tornando-se parte integrante da própria cidade, um elo entre o mundo da luz e o mundo das trevas, um homem destinado a decifrar as histórias gravadas nas paredes de concreto e nas passagens obscuras. Em um cruzamento de trilhas abandonado pela maré do tempo, Ethan se depara com uma cena que parece ter sido tecida pelas próprias trevas. O local é impregnado por uma quietude misteriosa, e os ramos entrelaçados das árvores parecem ser como os dedos retorcidos de fantasmas ancestrais que tentam agarrar os segredos do mundo. A luz da lua, sua palidez contrasta com as figuras que emergem das sombras, seus contornos sinistros contorcidos pelas sombras dançantes. Os olhos das figuras sombrias cintilam como estrelas cadentes em uma noite de eclipse, prenunciando um encontro fatídico. Ethan sente a eletricidade no ar, como se o ambiente fosse carregado por uma energia inexplicável. Um silêncio profundo se instala, quebrado apenas pelo ritmo sutil das batidas do coração dele, um tambor descompassado que parece ecoar por toda a floresta espectral. Antes que ele possa processar completamente a cena, um dos seres avança, como uma criatura que emergiu de um pesadelo. Suas feições são distorcidas e ferozes, os olhos faiscando com uma luz feral que penetra a escuridão. E então ele vê, como um relâmpago de horror, as presas afiadas e ameaçadoras que se projetam da boca do ser. O lobisomem. Com um movimento ágil que parece desafiar as leis da física, o lobisomem se lança sobre Ethan, suas garras cruéis buscando sua carne. Um instante de agonia visceral se desdobra, uma tormenta de dor que rompe como chamas rugindo por suas veias. O mundo se contorce, as árvores giram como espectros dançantes e as estrelas parecem cair do céu como gotas de prata derretida. Ethan luta, um animal encurralado que se debate freneticamente contra o abraço letal das garras e das presas.
Mas as forças que o atacam são sobrenaturais, e sua resistência é impotente diante da ferocidade do lobisomem. A dor é uma torrente de agonia que se alastra por todo o seu ser, uma sensação de queimação que parece transcender a própria carne e se insinuar nos recantos mais profundos da sua alma. O embate é fugaz, mas deixa uma marca indelével. As garras e presas se afastam, e Ethan se vê sozinho, tombando de joelhos na encruzilhada desolada. As figuras sombrias, como espectros que se desvanecem com o raiar do dia, recuam nas sombras, deixando para trás apenas o eco doloroso do encontro. Um uivo ululante rasga o ar, o último adeus dos lobisomens que retornam às trevas que os geraram. Ethan permanece ali, a lua cheia como sua única testemunha silenciosa, um homem agora marcado por algo que transcende a realidade que ele conhecia. O fogo da dor ainda arde em suas veias, mas algo mais profundo também começa a se insinuar, uma transformação que irá moldar seu destino de maneiras que ele não pode nem começar a compreender. Ele está sozinho, à mercê das sombras e dos segredos que espreitam nas profundezas da floresta escura. Nos dias que arrastam suas horas após a mordida fatídica, a luta de Ethan assume contornos épicos, como uma batalha travada entre a razão e o abismo do desconhecido. Seu corpo, outrora uma construção familiar, mergulha em metamorfoses insólitas, uma coreografia de mudanças inexplicáveis que se desenrola como a própria dança da incerteza. A mente que costumava ser sua fortaleza agora se torna uma arena de tumultos, assediada por instintos primordiais que rugem como feras acorrentadas. Os dias se desdobram como sombras lentas e angustiantes, cada momento uma escolha entre abraçar a nova realidade que se insinua ou lutar desesperadamente contra o que ele não pediu. Os ecos das histórias que ele tanto investigou reverberam em sua mente, os olhos ardendo sob a luz pálida das velas enquanto ele mergulha nos tomos empoeirados que abrigam o conhecimento sobre lobisomens. Cada página é como um fragmento de esperança que ele busca, uma salvação ou uma condenação que ele não consegue definir. As noites, porém, são onde a batalha atinge seu auge. Ethan se vê arrancado do reino dos sonhos para um pesadelo muito real. A escuridão se instaura como um manto opressor, e ele se vê vagando por locais desconhecidos, como um sonâmbulo afligido por um feitiço maligno. A lama e a terra aderem à sua pele, como as marcas de um ritual antigo. A fome, insaciável e voraz, se infiltra em cada fibra do seu ser, uma sede inominável que não pode ser saciada com água ou comida comum. Ele sente as garras da escuridão se fechando ao seu redor, os instintos que antes eram alheios agora se transformam em um rugido ensurdecedor. A besta interna se agita como um prisioneiro enjaulado, suas correntes enfraquecendo a cada momento. Ethan luta para manter sua humanidade intacta, para conter a besta que ameaça emergir do abismo escuro em que ele se encontra. Mas a escuridão é um inimigo implacável, uma maré que avança, submergindo cada vez mais de sua humanidade sob suas águas sombrias. A linha entre quem ele era e o que ele está se tornando fica cada vez mais tênue, e a luta pela aceitação e controle se desdobra como um turbilhão em sua mente. A metamorfose é implacável, uma sinfonia de escuridão e angústia que o arrasta para um reino de sombras inexploradas. A cada passo que ele dá nessa jornada incerta, ele se aproxima do precipício, onde a escuridão completa o envolverá e a besta interna finalmente se libertará. À medida que os dias avançam, Ethan se vê enredado em uma batalha que transcende a carne e penetra os recônditos mais profundos da sua alma. Cada despertar é um choque, uma reconexão com a dura realidade que ele tenta desesperadamente evitar. A transformação, como um tecido rasgado e refeito, o arrasta para um turbilhão de metamorfose que se desenrola a cada dia. Mas é nas noites de lua cheia que a agonia atinge o ápice. O luar, que costumava ser um sinal de beleza e esperança, agora se torna um carrasco silencioso. Ethan sente a pressão crescente, um peso opressor que se agiganta em seu peito,
como se o próprio mundo estivesse se curvando sob o peso de sua maldição. A escuridão que ele tenta repelir se agita e se espalha como uma infecção lenta, corroendo as bordas do que ele costumava ser. A dualidade que o dilacera se manifesta como uma batalha interna. O conflito entre sua humanidade e a crescente escuridão da sua condição de lobisomem é uma tempestade perpétua que rompe no centro do seu ser. As noites, com seus uivos ululantes e ventos que carregam ecos ancestrais, tornam-se arenas onde essa luta se desenrola, como se o mundo natural fosse um reflexo do que ele enfrenta internamente. A resistência, porém, começa a ceder, as paredes que ele construiu começam a ruir. A verdade é inescapável, como as garras do destino que o puxam em direção ao seu novo eu. A mordida do lobisomem, uma sentença que não pode ser apelada, o conecta a um mundo que ele tentava ignorar. Ele começa a perceber que a mudança é inexorável, uma maré que o arrasta para um caminho que ele não pode evitar. A escuridão se expande, mas com ela vem uma centelha de aceitação. Ethan compreende que não pode mais se esquivar da metamorfose que o consome, ele deve confrontá-la de frente. A dualidade que o atormenta, que o fragmenta entre o humano e o monstruoso, agora é uma parte intrínseca de sua existência. Ele é um ser dividido, e seu desafio é encontrar um equilíbrio precário entre as duas metades de si mesmo. A jornada de Ethan é uma dança entre a luz e a sombra, uma busca incessante pela harmonia em meio à desarmonia da sua nova realidade. Ele enfrenta a escuridão, não mais como um inimigo a ser combatido, mas como um aspecto que deve ser compreendido e incorporado. A escuridão cresce, mas agora ele caminha em direção a ela, não como uma rendição, mas como uma escolha consciente de encontrar a si mesmo nas profundezas da sua dualidade. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!